Olá, meus amigos, muito bom dia. Você acha que a Bíblia tem alguma parte, algum conhecimento que deveria ser modernizado, atualizado para os dias de hoje? Esses conceitos estão presentes no Evangelho de hoje. Hoje é dia 10 de março de 2021. Estamos aqui pela graça de Deus e sempre agradecidos por mais uma oportunidade de viver um novo dia. Vamos falar primeiramente dos mártires do cristianismo, a personalidade que hoje celebramos. Na verdade são 40, são os 40 mártires de Sebaste. E as imagens que você vê ao fundo são da maravilhosa Catedral de Santo Antônio da cidade de Linz, que eu tive o prazer de conhecer nos últimos dias. Era o ano de 313 e o imperador Constantino, que era o imperador do Ocidente, do Império Romano, promulgou o Édito de Milão, que era um documento no qual passava-se a tolerar o culto a outras religiões, principalmente o cristianismo, que era duramente perseguido. O imperador do Oriente, que era Licínio, não concordava com isso e em 320 ele baixou um novo decreto dizendo que aquele que não cultuasse o paganismo, os deuses dos romanos, seria condenado à morte. Imediatamente, 40 soldados do exército romano se apresentaram e disseram que não iriam aceitar desistir de sua fé cristã. Isso lhes valeu uma condenação, foram açoitados e tentaram convencê-los de que seria melhor que desistissem dessa ideia. Até o seu comandante, que não queria perder soldados tão valiosos, veio tentar demovê-los da ideia, mas não foi possível. Eles não aceitaram. Foram então condenados à morte de uma maneira lenta, foram colocados num tanque de água gelada e era um tempo muito frio, era inverno, sob a vigilância de alguns, para que morressem lentamente. E eles ficaram lá. Existem relatos que dão conta que foram 3 dias e 3 noites, e outras histórias dizem que foi apenas um dia e uma noite. Eles ficaram unidos, juntos tentando se aquecer, mas o frio foi vencendo. Eles eram 40, como eu disse, e o nome deles você está vendo enquanto falamos. Durante a noite, um deles desistiu, e para isso colocaram do lado uma tina com água morna, alimentos fartos para aqueles que desistissem. E ele saiu e ao tocar a água morna ele morreu imediatamente. Pode ter sido um choque térmico ou a força divina. O vigilante percebeu então uma luz sobrenatural, uma coisa bastante surreal que estava sobre as águas. E ele achou que a visão lhe trazia os anjos que vieram consolar e dar forças para os mártires. Por conta disso, ele resolveu revelar também sua fé cristã. Despiu-se de seu fardamento e juntou-se aos 39, perfazendo novamente o total de 40 pessoas. Pela manhã estavam mortos, com exceção de um deles, mas foram todos levados e cremados. Suas cinzas foram jogadas ao rio e há relatos de que uma parte delas está depositada em templos do cristianismo do Oriente. A veneração aos 40 mártires começou imediatamente após a sua morte. Existem até hoje inúmeras obras de arte que relatam o suplício deles e também foram construídas muitas igrejas e templos ao redor do mundo, todas em homenagem àqueles que deram a vida e não abriram mão de sua fé cristã. O exemplo deles também deve servir para nós, caríssimos amigos, irmãos e irmãs, para que a gente não desista de nossa fé cristã, não abramos mão dos ensinamentos de Cristo ante qualquer obstáculo. Peçamos a eles que roguem por nós junto a Deus Pai. Vamos agora ver o Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Isto para nós é palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, meus amigos, nós vivemos numa época em que leis, regras são mudadas a todo instante. Mas, na verdade, desde que o homem se organizou para viver em sociedade, precisaram de editar leis e regulamentos para que a vida em sociedade pudesse ser vivida de maneira justa, respeitando-se o direito dos outros. E cada vez mais são criadas regras, leis, princípios e preceitos em todas as áreas de nossas vidas. Ultimamente temos até a exigência de usarmos máscaras para nos proteger da pandemia que aí está. E vemos o tempo todo os parlamentos do mundo inteiro, o nosso Congresso, as assembleias e as empresas também mudando as leis o tempo todo, nos explicando como deve ser tal comportamento e aquele outro comportamento, dependendo do ramo de atividade. São bancos, é o próprio governo, são os pedágios, como pagar impostos e assim vai. Mas eu pergunto, e com relação à lei de Deus? Jesus vem nesse evangelho dizer que, apesar de ele ter vindo para cá, para revolucionar o que aqui estava, para abolir e tentar mudar preceitos e regras rígidas que viviam desde os primórdios, desde os séculos, mesmo assim, ele veio ratificar e confirmar que os mandamentos deveriam ser seguidos à risca e que aqueles que o seguissem seriam reconhecidamente grandes do reino dos céus e aqueles que não o fizessem seriam considerados os menores. Nós vivemos numa época, caros irmãos, em que o homem tenta de todas as formas alterar os ensinamentos para abrigar, para justificar o seu comportamento que hoje vem muito conflitar com o ensinamento de Deus. Apenas para citar um deles, o problema do aborto, por exemplo, que é condenado pela igreja por ser um atentado à vida, ficam o tempo todo tentando mudar para que os erros dos homens fiquem a salvo, não sejam cobrados. Aí está, então, o homem distorcendo o Evangelho em seu próprio benefício. Mas isso não ocorre porque as leis de Deus não mudam jamais. E Jesus veio aqui para nos alertar. Nenhum mandamento poderá ser descumprido. E a essência da lei de Deus tem sempre o mesmo objetivo, que é a vivência da ordem, para que o homem assim viva e seja feliz e também faça tudo o que for possível para o bem e a felicidade do seu semelhante. Assim, caríssimos amigos, esse evangelho de hoje é muito oportuno para refletir. Já naquela época Jesus alertava para isso e hoje ainda mais. Não podemos alegar ignorância. A lei dos homens muda, mas a lei de Deus não muda. Deus não mudou o seu plano para nós. Ele continua e será sempre o mesmo. Que é a nossa salvação, mas para isso temos que professar nossa fé dentro dos mandamentos que foram por eles preconizados. Por vezes somos tentados a viver da maneira mais fácil e deixar os valores de lado. Não é isso que deve ser feito, caríssimos.
Só a perseverança com relação aos mandamentos, só a força em nossa fé, baseada nos princípios do cristianismo, que é a justiça, caridade, fraternidade, amor ao próximo, é que nos fará coerentes com o que Deus nos mandou como ensinamento, nos levar à glória dos céus. Os valores do Evangelho não mudaram e não esperemos que Deus os faça para que fiquemos em paz com nossos pecados e aceitar os nossos erros. E está na primeira carta de São João uma ratificação, uma confirmação do que diz este Evangelho. Diz o seguinte: pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Jesus já disse que a cruz que ele carrega é muito mais leve que a nossa. E pede que carreguemos a dele com dignidade, com fé e perseverança, para que sejamos felizes nesta vida e desde já comecemos aqui na terra a alcançar a glória dos céus. Que possamos sempre refletir sobre isso, meus amigos e irmãos e irmãs, para que estejamos sempre do lado correto, do lado da lei de Deus. Que você fique bem, fique a salvo, cuide-se, desejo a você um ótimo dia e espero revê-los também na próxima semana, se Deus assim o permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com o meu abraço e até breve.